Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo número 23. Eu quero ler cinco versículos, 28 a 30. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu nunca preguei um texto do Antigo Testamento nesta igreja. Posso estar enganado. Eu habitualmente gosto de pregar nos evangelhos e nas cartas, né? Não me recordo, honestamente, mas a gente tem um CEDOC, que é o Centro de Documentação, né? Talvez levante isso para mim. Jeremias 23, versículos 28 a 32, a palavra do Senhor diz assim: o profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e com as suas mentiras e leviandades, fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Eu vou me meter aqui numa tarefa ingrata, que é falar sobre a grandiosidade da palavra de Deus. Eu já adianto o porquê ela é uma tarefa ingrata, porque você vai para um seminário, um curso básico de teologia, você vai estudar no mínimo 2 meses de bibliologia, né? No mínimo. Um bacharel você estuda aí 6 meses a 1 ano, e a pós-graduação só sobre a palavra de Deus, de modo que você pode passar anos estudando sobre a palavra de Deus. Eu já preguei sobre a palavra de Deus algumas vezes, outros textos, outro esboço, outra linha de raciocínio, e se dermos o mesmo tema a 1000 pregadores diferentes, os 1000 pregarão boas mensagens, umas diferentes das outras, e sem contar os inúmeros pregadores que são infinitamente melhores do que eu, para pregar sobre esse tema. Então, essa palavra está dentro do meu coração, desde sexta-feira, quando o pastor me ligou pedindo para eu pregar. E hoje de manhã eu sentei para organizar as minhas ideias e tive que adotar um critério. Qual é o critério? Eu não vou aqui esbanjar conhecimento bibliográfico, teológico, fazer citações bíblicas, nada. Eu não consultei um único livro, não vou trazer citação de ninguém. Eu me ative só o que estava na minha cabeça de memória e de textos bíblicos, para tentar ser o mais simples, né? O maior pregador do século passado, Billy Graham, impressionou multidões pela sua simplicidade. Uma palavra simples, e levou a palavra de Deus a pelo menos 1 bilhão de pessoas, quando o mundo tinha 5 bilhões de pessoas, ou seja, 20% da população mundial foi alcançada pela palavra do Billy Graham, pela simplicidade. Muito bem, Jeremias está falando aqui contra os falsos profetas, né, os profetas do Antigo Testamento, e um profeta no Antigo Testamento era meramente uma pessoa que proferia a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A palavra que estava escrita, quando o povo se desviava do rumo e da direção que a própria Bíblia ensinava, e o sacerdote e o rei não orientavam o povo. Então eu costumo dizer que o profeta, ele era a carta na manga de Deus, né? Deus sacava alguém que era fora do circuito, fora do sistema oficial, religioso oficial de Israel, e usava essa pessoa para poder dar uma correção, trazer a população de Israel para o prumo. Então ele simplesmente proferia o texto que já estava escrito no Antigo Testamento, já eram os documentos, ou proferia alguma visão, ou algo que Deus colocou no coração dele. Então a palavra do profeta era a palavra de Deus, era a orientação de Deus, não havia algo muito novo, né? Basicamente as linhas gerais já estavam dadas. Aqui ele diz, a palavra de Deus, o próprio Deus mandando Jeremias dizer ao povo, que a palavra dele é como fogo. O fogo, na Bíblia, ele consome. Ele diz que a palavra de Deus, ela consome o quê? Consome o pecado. Você pega um monte de entulho, ateia fogo no entulho, aquele entulho vai ser consumido, ele vai ser devorado, ele vai
desaparecer. Mas ao mesmo tempo, o fogo, quando você tem um elemento bom, positivo, como o ouro e a prata, o fogo faz o trabalho de depuração daquilo que já é bom, ou seja, ele melhora aquilo que já é bom. De modo que, quando ele está falando que a palavra é como um fogo, ele está dizendo sobre a reação que a palavra de Deus pode provocar em materiais diferentes. Se o material é ruim, o fogo vai consumir. Se o material é bom, o fogo vai melhorar. Se o seu coração é ruim, você não vai gostar de ouvir a palavra de Deus. Creio que o seu coração é do segundo tipo, um coração bom. Portanto, a palavra de Deus, ela pode melhorar a sua vida, a sua postura, o seu moral, a sua personalidade, vai melhorar o seu comportamento, vai melhorar a sua vida, vai te dar ânimo, porque o seu coração é bom e a palavra vai melhorar isso. A parábola do semeador, quando Jesus diz a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, ele mostra como os diferentes tipos de solo reagem de maneiras diferentes à mesma semente, que é a palavra de Deus. Ora, a semente que caiu num solo ruim, ela não frutificou a semente. Ela caiu num outro solo com outra característica negativa, não frutificou. Mas no solo onde a semente, que é a palavra de Deus, caiu, e o solo era bom, ela também deu diferentes resultados positivos. A 100, a 60 e a 30 com uma semente, ou seja, a semente é boa, e se o solo for bom, vai frutificar, amém? Do outro lado, Jeremias diz, a minha palavra ela é como um martelo que esmeaça, que esmiuça, que quebra a penha ou a rocha. Aí eu lembro daquela passagem de Jesus com o jovem rico. O jovem rico se apresentou a Jesus dizendo, mestre, que eu de fazer para herdar a vida eterna? Jesus citou para ele aqueles textos que ele já conhecia, e ele fala, mas então eu estou no caminho certo, estou bem na fita, né? Porque essas coisas eu já faço. Então Jesus fez o quê? Então você é um material bom, seu coração é bom, então vamos apertar, vamos jogar um pouquinho de fogo para poder melhorar isso. E a hora que Jesus apertou, aí, como a gente costuma dizer popularmente, o menino espanou, né? Por quê? Porque o coração dele de fato não era aquilo que ele apresentava, como ele se apresentava, bom, não tão bom quanto a palavra de Deus que iria melhorá-lo. Jesus disse, aquele rapaz saiu fora, foi embora, triste, abatido, porque tinha muitas bênçãos, muitas propriedades, e ele não queria abrir mão disso. Então, a palavra de Deus, ela cutuca a pessoa, ela entra, como a própria palavra diz em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus ela é como uma espada. Já eu vou falar sobre isso um pouco. Muito bem, nós podemos fazer a pergunta, o que é a palavra de Deus? Essa pergunta, desde o século XVIII para cá, ela tem suscitado muitas pesquisas, né? Na Alemanha, o pastor Walter acompanha isso, na Alemanha, a crítica textual tenta limpar a Bíblia e dizer o que de fato é bíblico da parte de Deus, o que é introdução humana, o que é reação humana. Então tenta dividir a palavra de Deus, reduzi-la ao mínimo possível. Bom, mas eu não vou entrar nesses méritos, porque senão eu vou me perder aqui, né? Mas Jesus, eu separei aqui um versículo de João, versículo 62 a 64, do capítulo 6 de João. O próprio Jesus responde, ele diz, que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E ele ainda completa no versículo 64, mas há descrente entre vocês. Espírito e vida. Espírito fala da natureza da palavra. A palavra de Deus, ela tem uma natureza e uma essência diferente de todas as outras palavras. Os irmãos sabem, eu sou escritor e não sou escritor iniciante, eu tenho dezenas de livros escritos, é a minha profissão, é o meu trabalho. Neste momento eu estou produzindo livro para 2 outras pessoas, um dono de uma empresa grande no Brasil e um ministro de Estado do governo Bolsonaro. A minha palavra, para produzir um efeito, eu tenho que parar, pensar, escrever, reescrever, apaga, volta, pensa de novo, faz pesquisa. E às vezes eu não consigo dizer o que eu quero. Jesus diz, a palavra de Deus, ele está fazendo uma afirmação categórica, ele não está colocando sob julgamento, julguem se ela é, não, ele não fez isso, ele fez uma afirmação peremptória, a palavra de Deus é Espírito e vida.
Isso fala da natureza dessa palavra. Ela é espírito, portanto, quando ela entra na mente de uma pessoa, ou quando ela entra no coração de uma pessoa, eu estou fazendo separação aqui, quando ela entra no aspecto intelectivo, onde está a sua inteligência, ou no aspecto emotivo, onde são as suas emoções, as suas sensações, ela tem poder de penetrar ali, ela entra, ela vai lá, aonde a minha palavra não entra. A minha palavra não entra em lugar nenhum, aliás. Ela pode provocar uma reação, positiva ou negativa, levar você a pensar uma coisa ou outra, mas a palavra de Deus, Jesus diz, ela é espírito, e ela, por ser espírito, ela não pode ser retida nem detida, ela vai entrar e vai cutucar e vai provocar. Uma vez eu perguntei para o doutor César, vem cá, o negócio me incomoda faz muito tempo, que negócio é esse a Bíblia diz lá em Hebreus 4, né? A palavra é como uma espada de 2 fios, ou de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu falei, doutor César, meu ponto é esse, juntas e medulas, que negócio é esse? Ele falou assim, se me corrija se eu estiver errado, uma coisa está muito íntima a outra, se você tirar a medula, você destrói as juntas, ou seja, uma coisa não pode funcionar sem outra. Eu entendi bem? Então, aí eu entendi, eu falei, então, não é que a palavra de Deus está dizendo que existe um ponto de dividir alma e espírito. Não existe um ponto que divide alma e espírito, né? Só vou provocá-lo, isso é tricotomia, eu vou provocá-lo, mas não vou aprofundar, a igreja não é minha, o pastor da igreja é ele. Então, se houvesse um ponto para dividir alma e espírito, o autor aos Hebreus está dizendo, então a palavra de Deus poderia entrar lá, ela não está dizendo que entre, não, ou melhor, não está dizendo que tem um ponto, não tem, mas se tivesse, somente a palavra de Deus poderia entrar no ponto de dividir alma e espírito. Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. Já falei sobre espírito e sobre a vida. A vida, ora, a vida. Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados e delitos. Ou seja, se estiver morto, se estiver falido, se estiver quebrado, se não tiver mais esperança, se não estiver mais jeito, a palavra de Deus vem com vida, ela vem com jeito, ela vem com esperança, ela levanta, ela restaura, porque somente ela entra aonde nenhuma outra ideia, pensamento, palavra, ideologia pode entrar. Aleluia, por isso Jesus pode dizer, as minhas palavras são espírito e são vida. O espírito cria coisas novas. O autor do Salmo 104, ele está falando, a natureza, ela vai se renovar, se o Senhor enviar alimentos, os animais vão se alimentar e vão se reproduzir, se o Senhor não enviar alimento, a natureza vai morrer, mas se a natureza morrer, ele fala, então envia-os o teu Espírito e são criadas novas coisas, ou seja, ainda que Deus deixasse de sustentar a natureza, Ele mesmo enviando a sua palavra, cria a vegetação, cria os animais, cria novo homem, cria novo sistema, cria nova terra, porque a palavra de Deus cria. O que está faltando criar na sua vida? Está faltando criar um sistema novo? Está faltando criar uma porta onde não tem porta? Está faltando criar um livramento para a sua vida? Está faltando criar o quê? Saúde para você? Está precisando de cura? Que Deus crie cura? Ele pode, porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida, ela cria. Podemos falar tanta coisa da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, Salmo 110, acabei de falar Hebreus 4, ela é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, separar juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos nossos corações, e os nossos pensamentos, ou seja, a palavra de Deus, ela revela o que está dentro de nós. Acredita nisso? Já leu a Bíblia e foi provocado? Às vezes a gente esconde algumas áreas escuras e tenebrosas da nossa vida, sorrimos. Eu me lembro do meu primeiro culto, a primeira vez que eu fui a um culto doméstico, e eu não queria me converter, mas sorriso, né? Hipócrita desgraçado, né? Entrou sorrindo, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Jesus sabia quem era o hipócrita, né? Metade do culto Deus revelou para uma irmã quem era o sujeito que estava sorrindo e cumprimentando todo mundo. Falou,
Viu, moço? Você aí, está metido num mundo desgraçado. Deus está vendo, viu? Como diz no WhatsApp, né? Deus viu que você apagou, né? Já viu quando você apaga uma mensagem rápida? Aí o sujeito responde com fica um meme, né? Deus viu que você apagou. Jesus mandou um WhatsApp para mim, né? Eu estou vendo o seu coração aqui, seu tribuloso, mas eu vou entrar aí, viu? Estou batendo na porta do seu coração. Se alguém abrir a porta e eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo, e eu vou fazer nele morada. Foi o que aconteceu aquele dia, porque nós não podemos esconder a nossa vida do Senhor, porque a palavra de Deus, ela revela tudo. Aleluia. Ela é viva, ela é eficaz. Deus nos deu vida, ela é lâmpada, ela é água, ela é refrigério, ela é consolo, ela é orientação, ela é como o vento. Ela tem muitos adjetivos na Bíblia. Esses adjetivos falam do poder, da transformação e de muitas outras coisas. Pastor Magno, eu ouvi dizer que os padres escreveram a Bíblia. Já ouvi essa pergunta de um aluno. Nós temos segurança de que possuímos a palavra de Deus verdadeira? Será que você não está sendo enganado? Há muitas provas. Daria para dar aulas e aulas sobre vários aspectos de que nós podemos ter segurança. Primeiro, vou citar 3 rapidamente. A própria coerência interna. O Antigo Testamento anuncia um plano de Deus, com sentido e um eixo. Vou ser redundante agora para melhorar. Um eixo central, ou seja, a Bíblia aponta uma direção, e ela vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento, seguindo esse mesmo eixo, seguindo esse mesmo plano. No Antigo Testamento se anuncia a vinda de um profeta, se anuncia a vinda de um Messias, se anuncia a vinda de um cordeiro. Quando você chega no Novo Testamento, você observa que os autores do Novo Testamento estão escrevendo a partir das reflexões e do entendimento que eles tinham do Antigo. João Batista, quando vê Jesus na fila para ser batizado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não estudou o Antigo, você perde muito quando vai estudar o Novo. O Novo Testamento menciona dezenas de profecias do Antigo Testamento e mostra como elas se cumpriram. Carl Sagan, aquele astrônomo que morreu um tempo atrás, os maiores gênios da cosmologia mundial, ele uma vez escreveu num livro chamado A Ciência como uma Vela no Escuro. Ele disse: não há fora da ciência nenhum outro sistema intelectual que possa prever as coisas que acontecerão. E eu estava escrevendo um livro chamado Ciência e Fatos Bíblicos. Eu acrescentei um capítulo só para mostrar como ele estava errado. O sujeito é inteligente na área de cosmologia. E aí eu vou citar um exemplo só. Davi, 1000 anos antes de Cristo, profetizou as palavras que Jesus diria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando chega no tempo de Jesus, 1000 anos depois, Jesus diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, com 1000 anos de antecedência, uma profecia detalhando até as palavras de Jesus na cruz. E há muitas outras: como ele nasceria, onde nasceria, como seria a sua mãe, o que ele faria na sua infância, o que ele faria no seu ministério, do que seria acusado, como seria traído, qual o valor da traição. 30 moedas de prata profetizaram no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento. Qual a destinação desse dinheiro? Foi para comprar um cemitério para estrangeiros. Como ele morreria, como ressuscitaria, o que ele faria pelas pessoas. Enfim, você está sentado aqui hoje por quê? Porque no Antigo Testamento diz que Jesus viria para te salvar. O Novo Testamento falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho. E nós estamos ampliando a Bereana, porque nós estamos cumprindo uma missão daquilo que foi mandado lá 2000 anos atrás. Ela tem coerência. Há dados históricos também. Uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX foi a descoberta dos chamados manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Nós já estivemos lá em Israel, tenho foto lá, um lugar seco, árido, ninguém dá nada, e o sujeito foi procurar uma cabra que se perdeu, se desgarrou, parece que ela entrou numa caverna, numa gruta, ele pegou uma pedrinha e jogou a pedra lá. Esperava acertar a cabeça da sua cabra e ouviu um mé. Quando a pedra cai lá embaixo, qual barulho que faz? Bom, um barulho estranho, quebrou alguma coisa, parece que é de barro. Entrou para ver o que era, encontrou o maior tesouro arqueológico do século XX, que eram as cópias de textos da comunidade dos essênios, além de praticamente todo o Antigo Testamento, e aí as pessoas foram conferir. Vamos ver se o texto que nós temos hoje bate com essa descoberta. Rigorosamente igual.
A Bíblia é o texto que mais tem cópias antigas, são cerca de 20 mil textos copiados na antiguidade, seja porções inteiras, seja porções menores. Aí você pega os melhores textos que tem aí, pega a Ilíada de Homero, pega o Capital de Karl Marx, pega o Corão dos muçulmanos, pega os textos Puranas dos indianos, Tripitaka dos budistas, nada disso tem cópia, mas a Bíblia tem cópia, ela foi reproduzida, ela foi espalhada, ela foi pregada, ela foi acreditada, e ela está transformando as pessoas ainda hoje. Em 1789, eu já disse isso aqui, mas eu não me canso de repetir, Voltaire, aquele filósofo francês, levantou uma Bíblia e disse: em 100 anos esse livro só será encontrado nos museus, isso aqui será uma peça da memória, da história da humanidade. 100 anos depois, a Sociedade Bíblica da Europa comprou a casa de Voltaire para fazer dela o centro de distribuição de Bíblia para o mundo todo. Aleluia! A Bíblia é a palavra de Deus, essa é a grandiosidade da palavra de Deus. E por fim, as transformações que a Bíblia promove. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas transformadas por meio da pregação da palavra de Deus, não é mesmo? E não somente pela pregação, mas por ler. Eu me lembro agora do testemunho do Arlindo Barreto, foi um dos palhaços que interpretou o Bozo. Ele disse que ele estava no camarim deles, tirando a roupa de palhaço, ele havia acabado uma apresentação, e que ele tirou a calça, ele contou isso para mim pessoalmente, falou: Magno, eu tirei a calça, caiu um folheto evangelístico, aqueles folhetos que a gente nem dá mais valor hoje em dia. Ele falou, ele era um viciado em droga, um sujeito na balada, todo arrebentado. Ele falou, eu peguei aquilo, eu li, eu sentei e comecei a chorar, Deus falou comigo, aquilo mudou a minha vida, e ele se converteu, foi para o seminário, se tornou um missionário, colocou um barco para pregar para comunidades ribeirinhas lá no Amazonas, está fazendo a obra de Deus, lendo um trecho pequenininho da palavra de Deus. Quantas coisas, quantas vidas transformadas, quantas famílias resgatadas, quantos países modificados, quantos governos dando tom, salvando a vida das pessoas. Semana eu estava vendo uma pregação da ministra Damares. Ela conta que estava orando muitos anos pela igreja perseguida, orava. Não sei se devem conhecer a igreja perseguida. Há uma missão que divulga os problemas da igreja perseguida em países como Egito, Coreia do Norte, China, Cuba. Tem um ranking, né, dos países mais perseguidores. E ela conta que um dos sonhos dela era ir para as nações, porque ela tem vocação chamada missionário. E ela conta na pregação, a pregação ela fez aqui na Assembleia de Deus em Limeira. Ela disse: ano passado eu tive que ir à ONU representar o meu ministério. Lá na ONU eu anunciei que o Brasil, nasceu um novo Brasil, um Brasil em que os ministros do governo podem, sem medo de serem censurados, dizer que são cristãos. Ela falou, um tempo atrás era pecado mortal dizer que era cristão, você era alijado, era tolhido, não participava dos debates se você dissesse que era cristão. Ela falou, eu continuei com a minha oração, eu não queria só isso, e o Senhor falando para mim, que eu ia para as nações, eu achando que eu tinha que abandonar o ministério, e ir para o mundo pregar o evangelho como missionária, assim que se vai às nações. Aí agora, mês passado, ela esteve na ONU, a reunião lá em Genebra, não foi na ONU em Nova York, a reunião foi em Genebra, e ela disse, deram a palavra para mim, pediram para eu falar, e eu falei, já tinha combinado com o presidente Bolsonaro, e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ela falou, peguei o microfone e falei, nós precisamos olhar para os cristãos que estão sendo perseguidos no mundo. E ela disse, a ONU não considera a perseguição de cristãos como sendo uma violação dos direitos humanos. Onde já se viu? Se você falar contra o muçulmano, você está violando os direitos humanos. Se você for homofóbico, você está violando os direitos humanos. Agora, cristãos podem matar? Ela falou, eu convoco todos vocês, integrantes da ONU, para olhar para os cristãos ao redor do mundo, aqueles que estão sendo perseguidos e mortos nesse exato momento. Aí ela falou, quando eu terminei, eu me lembrei do texto e da promessa, você vai para as nações. Ela falou, como ir para as nações? No único lugar, eu pude falar com dezenas e dezenas e dezenas de nações, é a palavra de Deus se cumprindo na vida da igreja, aleluia!
que é que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus, ela revela, ela ensina, ela dá sabedoria, e você pode se beneficiar de tantas outras coisas que a palavra de Deus faz, mas esse ainda não é o propósito maior da Bíblia. O propósito maior da Bíblia, da palavra de Deus, é revelar a Deus para o pecador. Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e não querem vir a mim para terem vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a placa que indica Jesus, ela aponta para Jesus, de modo que nós não podemos ficar apenas na teologização. Mensagem de hoje, de ontem, né? A teologia do ladrão. O ladrão nos deu mais do que a lição simplesmente de mostrar o temor a Deus, porque ele estava ensinando o seguinte: não adianta só discutir teologia e discutir Bíblia, se a Bíblia é inspirada totalmente ou parcialmente, se é arminiano ou calvinista. Esse tipo de bibliolatria ou de doutrinolatria, ela é negativa, de modo que eu não recomendo que você se meta em discussões da internet sobre isso ou aquilo, sobre esse aspecto ou outro. Quando vê isso, dobre o seu joelho, porque Jesus falou assim: estude a Bíblia, mas venha a mim, porque o único que pode dar vida sou eu. Não é ficar entendido de bibliologia, de teologia, teologia própria, escatologia, pneumatologia, as 10 disciplinas da teologia sistemática, que o nosso pastor é um mestre nisso, mas é ir até Jesus. Ele diz: sou eu que dou vida a vocês. Aleluia. A vida no Espírito, ela é inseparável desse contato e dessa familiaridade que nós temos com a própria palavra. Romanos capítulo 8 é o grande capítulo que fala sobre a vida do Espírito. Eu não posso ler o capítulo todo aqui, quero ler apenas os versículos 5 e 6, que dizem: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem quer ter paz aqui? Veja aí mais um benefício da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá paz a quem a lê. Saiu uma pesquisa recentemente do Back to the Bible, de volta à Bíblia, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que desde 2003, se eu não me engano, com mais de 400 mil pessoas, de 75 denominações evangélicas de 24 países, pessoas de 8 a 80 anos. Eles estudaram essas 400 mil pessoas e chegaram a alguns resultados que não eram os resultados que eles estavam procurando, mas o que eles encontraram chamou tanta atenção que eles acabaram divulgando isso antes da conclusão do estudo. Vou mostrar algumas coisas para você. Ler uma vez por semana a Bíblia, essa leitura que o pastor faz, abre a sua Bíblia, vamos ler no capítulo tal, não dá muita diferença, nem uma vez por semana, nem 2 vezes por semana, muda alguma coisa na sua vida. 3 vezes por semana, aí aquele traço reto começa a melhorar, mas o estudo apontou que ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, muda exponencialmente o comportamento da pessoa. Veja o que eu vi no site deles. 1 vez por semana, aspectos negativos, o sentimento de solidão diminui 30% no coração das pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana. Problemas como raiva diminuem 32%. Olha, esquece aquela farmacologia lá, agora o negócio vai trabalhar com leitura bíblica. Amargura nos relacionamentos, com o cônjuge, com o filho, despencam 40%, quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana pelo menos. Alcoolismo, cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual, você tem esse sentimento? Parece que a sua vida espiritual não prospera, parece que não muda nada, você não sente Deus na sua vida, como o Jó sentiu, você não tem sensibilidade para ouvir Deus falar quando o pregador prega, quando alguém canta um louvor na igreja, como o nosso grande ministro de louvor, Wesley, você não sente nada. Olha aqui, se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de estagnação espiritual diminui 60%. Você vai melhorar, ou seja, divide o seu sentimento de estagnação, de empacamento espiritual, divide por 10, joga 6 fora. Olha quanta coisa vai, esse peso, né? Lendo 4 vezes a Bíblia por semana, você vai chegar na Bíblia, como diz o pastor Walter, vai chegar enfoguetado. Aleluia! O que mais? Contato com a pornografia diminui 59%, lendo a Bíblia 4 vezes por semana. Hábitos positivos, o compartilhamento da fé aumenta 228%, se você ler a Bíblia 4 vezes, olha aí.
Tem que colocar os pastores, dirigentes de congregação, para ler 6, 7, 8 vezes por semana. Aumenta 230% a vontade de discipular. E outras coisas, melhora a autoestima, melhora a segurança em você mesmo, dá sentido e rumo à sua vida. Ler a Bíblia, é muito bom. Eu amo a palavra de Deus, leio ela todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Amém? É bom demais. Você não fica dependendo dos outros. Você prega porque você está cheio da palavra de Deus. Você está automotivado. Não é motivado alto de mim, não. É motivado do alto, porque você está cheio, está imerso. A sua cabeça está ocupada pela palavra de Deus. Quando eles estavam fazendo o velório lá na morte de Moisés, o que Jesus falou para Josué? Rapaz, acaba com esse velório aí, senão não vai dar certo. Você vai ficar 30 dias chorando a morte de Moisés. Faz o seguinte, Josué, pega a palavra de Deus, pega lá os livros que Moisés escreveu e faz uma revisão nele, lê todas as promessas que eu fiz, porque só assim você vai ter coragem e ânimo para entrar na terra que eu te prometi. Ou seja, ler as promessas de Deus te encoraja, ler as promessas de Deus tira você da cadeira, ler as promessas de Deus ativa você, ler as promessas de Deus dá novas ideias para você. Por isso, Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que há louvor, todas as coisas boas, positivas, tudo aquilo que você viu de Deus, pense nessas coisas, medite nelas de dia e de noite. Amém? Para concluir, a finalidade da palavra de Deus. Qual é a sua expectativa quando você pega o texto bíblico para ler? Tem muita gente que pega a Bíblia para fazer carteado, né? Vou abrir aqui numa carta de Paulo, para ver o que ele fala. Aí ele abre, mas está mandando eu mudar meu comportamento, fecha, não é isso que eu quero ouvir não, aí abre outro. Está mandando eu vigiar, fechar minha boca. Tiago é bravo, né? Não, fecha, não quero isso não. Isso é carteado, né? Fica escolhendo a carta, né? Não, você tem que abrir e ler, e se expor, abrir o peito. Fala, bate Jesus, bate porque é bom. Eu já contei para vocês a primeira vez que eu li a Bíblia, me converti e já saí lendo a Bíblia. Quando eu cheguei no livro de Provérbios, eu quase desviei, irmão. Aquilo é ruim demais para novo convertido. Eu falava 10 palavras, 11 eram palavrão. E aí fui ler Tiago. O homem domou todas as feras do mundo, só não domou o menor membro do corpo, que é a língua. Esses dias eu estava vendo um pregador dizendo, citando um filósofo, eu não lembro qual filósofo que era. E o filósofo diz assim, que Deus foi tão sábio, que colocou a língua na boca e colocou 2 fileiras de dentes. E se ela quiser sair demais, o dente morde ela. É o menor membro do corpo. Tiago escreveu, mesmo sendo o menor membro do corpo, o homem não consegue domar. Com a língua nós abençoamos a Deus, ou seja, bendizemos a Deus, e amaldiçoamos o próximo, que é feito à semelhança de Deus. Ou seja, a língua é complicada. Então, ler a carta de Paulo, hashtag é para os fortes, né? O sujeito tem que ser forte, não é para os fracos não. A pessoa tem que estar disposta a mudar. Jesus disse, estudar a palavra de Deus pode dar a sensação de que você está salvo, de que você está quite com Deus, mas não, as escrituras apontam o caminho da mudança, e ao apontar o caminho para a mudança, ela me dá e deve dar a você também um dos seus resultados, ou ela revela uma das suas virtudes, que eu mais aprecio na palavra de Deus, que é dar esperança. Você está precisando de esperança? Quer ver como a palavra de Deus dá esperança para nós? Em diferentes áreas. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia, ela não nega as contingências da vida. A Bíblia, ela não nega as dificuldades que nós temos na vida. Mas, ao mostrar as contingências, as dificuldades, ela ainda assim aponta para a esperança. Ela diz, não veio sobre vós tentação, senão tentação humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. Ou seja, Deus está dizendo aqui para você, olha, eu conheço muito bem a sua estrutura, e eu vou permitir que você seja provado, porque ao ser provado, você é melhorado, você é aperfeiçoado. Ao mandar o fogo, Deus purifica você, que é ouro, que é prata.
Mas ele diz: quando você estiver para riar, quando você estiver para se esbugalhar no chão, eu vou dar o escape, eu vou abrir uma porta, e você vai sair, e eu não vou deixar você cair. Aleluia! A Bíblia fala: sim, vai ficar pesado em algum momento, mas eu dou esperança de que não vai ficar pesado para sempre. Ela não nega o sofrimento humano individual, mas ela dá esperança, e você já disse isso aqui. Veja no Salmo: porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento individual não é negado na Bíblia. A Bíblia não esconde nem maqueia o sofrimento das pessoas, mas ela diz: olha, há esperança para você. Você vai chorar, mas vai chegar o momento de sorrir também. Aleluia! Ela não esconde que aqueles que servem a Deus vão enfrentar algum momento de aflição, mas ela mostra que há uma recompensa, e você pode ter esperança nessa recompensa. 1 Pedro capítulo 4 diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis, ou seja, uma alegria ainda maior. Aleluia! Tem o fogo, tem a provação, vem a aflição, mas a alegria, ela é incomparável. A Bíblia dá esperança para você. Glória a Deus! Para concluir, ela dá esperança de que Jesus em breve voltará, e Ele vai nos levar embora. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. A sua esperança não é vão. Nenhuma outra religião promete que o seu fundador, depois de morrer, ressuscita e ainda volta para te buscar, mas a sua fé assegura que você pode depositar a sua esperança na promessa do Senhor. Ele foi, Ele volta. Estamos falando aí de Covid. Jesus falou: as doenças, enfermidades, as pestes, terremotos, as guerras, essas coisas todas são sinais de que eu estou às portas, de que eu vou voltar, que você pode renovar as suas esperanças em mim, porque logo eu virei, breve voltarei. Aleluia! Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.